Havendo número regimental, declaro aberta a 34ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar a prática de atos ilícitos e irregulares no âmbito da empresa Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras, entre os anos de 2005 e 2015, relacionados a superfaturamento e gestão temerária na construção de refinarias no Brasil, a constituição de empresas subsidiárias e sociedades de propósito específico pela Petrobras com o fim de praticar atos ilícitos, ao superfaturamento e gestão temerária na construção e afretamento de navios de transporte, navios de plataforma e navios sonda, a irregularidades na operação da Companhia 7 Brasil e na venda de ativos da Petrobras na África. Informo aos senhores parlamentares que foi distribuída cópia da ata da 33ª reunião, sendo assim, indago se há necessidade de sua leitura. Dispensa a leitura da ata, presidente. Dispensada a leitura por solicitação do deputado Aloysio Mendes. Em discussão a ata. Não havendo quem queira discuti-la, coloca a ata em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a ata. Esta presidência reitera a necessidade do comparecimento das deputadas e dos deputados membros à secretaria desta comissão para a disponibilização das senhas de acesso a todos os documentos sigilosos recebidos por esta CPI. Vamos à ordem do dia. A presente reunião destina-se à apreciação dos requerimentos constantes na pauta. Pauta previamente divulgada no dia de ontem, contendo, como de praxe, todos os requerimentos que foram dado entrada até às 18 horas do dia de ontem, dia 8 de julho, e como fazemos todas as reuniões em que existe a pauta pré-divulgada com todos os requerimentos, nós temos preferencialmente a votação do bloco do relator. Então, gostaria de passar a palavra ao deputado Luiz Sérgio, que preparou o seu bloco de requerimentos, para que ele faça aí a justificativa, as colocações, e aí que possamos evoluir para a forma como iremos votar os requerimentos pedidos. Antes de dar a palavra ao relator, deputado Onyx Lorenzoni. Presidente, eu quero e gostaria que os nossos colegas de CPI atentassem para o que eu vou comunicar aqui. Eu passei o dia de ontem, senhor presidente, lá na Sala Cofre, verificando os dados dos vários processos que correm lá na 13ª Vara, através do EPROC, que nós temos acesso, e assisti a várias gravações de interrogatórios, tanto de pessoas que estão sendo acusadas, como de testemunhas. E descobri algumas coisas muito interessantes, porque nós estamos todos frustrados aqui. Ontem e hoje nós tínhamos duas acariações extremamente importantes. O doutor Sérgio Moro mandou lá de Curitiba para cá o senhor Renato Duque e o senhor João Vacari, que estiveram em Brasília. Então houve um deslocamento. Era para fazer uma acariação ontem entre Renato Duque e Pedro Barusco, e uma acariação hoje, não teria essa reunião aqui, entre Pedro Barusco e Vacari. E, lamentavelmente, apesar das informações que a presidência da CPI encaminhou ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal concedeu uma liminar de caráter humanitário, porque ali, no pedido feito pela Defensoria do senhor Pedro Vacari, que é a doutora Cata Preto, e seus associados, levaram um atestado médico que fala de uma doença que é triste, mas é crônica. Ela não é de hoje, deputado Hugo Mota. E seria crível para todos nós que tivesse havido um suposto agravamento ou uma agutização de uma doença crônica, volto a dizer crônica,
Porque o senhor Pedro Barusco, nem a doutora Cata Preta, que sabem desde do dia 22 de junho que ele teria que estar, como esteve na semana passada em Curitiba, depondo, e quem assiste o depoimento do senhor Pedro Barusco o vê em absoluta condição física, ele permanece diante do juiz, dos promotores, dos advogados de defesa, com absoluta naturalidade. Não me passou desapercebido de que por mais de uma vez ele rotou o seu tronco, então ele moveu a sua coluna, senhor presidente, senhor que é médico, para falar com os advogados que estavam na ponta da mesa lá na 13ª vara que nós conhecemos. Portanto, a doutora Cata Preta, nem a defesa, pediu ao doutor Sérgio Moro para adiar nenhum depoimento por razões médicas do senhor Pedro Barusco. Nem o depoimento feito na semana passada, muito menos o depoimento que ele vai fazer na próxima terça-feira. Então, que paciente é esse, deputado Hugo Mota, que não pode vir na CPI, aonde ele tem o dever de estar, e pode ir a Curitiba? Ele vai sair lá de onde ele está, São Paulo, Rio de Janeiro, não sei, vai pegar avião, vai para Curitiba, se apresentar, vai ficar lá um dia ou 2 dias e vai voltar. A mesma condição lhe seria dada aqui. Então, o que ocorre? O ministro Celso de Mello não teve, na minha opinião, na minha visão, o adequado cuidado quando concedeu uma liminar absolutamente protelatória, e ainda eu entristeci quando eu li a liminar do senhor ministro Celso de Mello, a quem eu respeito e admiro. Me surpreendeu negativamente, porque ele faz um juízo de valor dizendo que, por razões humanitárias, em virtude da doença, que é crônica, ele concede a liminar para o senhor Pedro Barusco. Mas na parte final, ele faz um julgamento como se ele tivesse esse poder de fazer esse julgamento, e está aqui, senhor presidente. O senhor Celso de Mello diz o seguinte: cabe aduzir ainda, no sentido da dispensa do comparecimento do ora paciente, um outro dado relevante. Refiro-me ao fato documentado nesses autos de que João Vacari Neto ingressou neste processo com petição subscrita por seu advogado, comunicando que, em face de liminar que lhe foi concedida no HC número tal, manter-se-á em silêncio, fazendo uso de sua garantia constitucional. Mas como? O Supremo Tribunal Federal cansa de dar o direito ao silêncio, mas não retira a obrigação do comparecimento. Porque aqui o paciente pode mudar de ideia. Quem vai depor pode resolver falar. Calar é um direito a ser exercido em cada momento. Em qualquer tomada de depoimento no judiciário, o direito é garantido. Agora, aquele que está fazendo o depoimento decide se cala ou decide se fala. Ou alguém aqui esqueceu do ex-deputado Pedro Correia lá em Curitiba, que sentou na mesa e disse que não ia falar, ia usar o direito constitucional dele e falou por quase 2 horas e pouco. Ou seja, é um direito que assiste a cada um. Então, o ministro Celso de Mello cometeu um desfavor a essa investigação, caiu numa armadilha sentimentalista, que a advogada do senhor Pedro Barusco tem todo o direito de fazer. Todo o direito de fazer. É o trabalho dela. Agora, eu queria, senhor presidente, então encaminhar 3 coisas. A primeira, que Vossa Excelência remarcasse as acariações do senhor Pedro Barusco, até porque quem estará terça-feira em Curitiba para prestar novos depoimentos, e isso é de conhecimento da advogada dele desde o dia 22 de junho, que estava lá, o advogado associado, eu vi a assinatura dele no termo de audiência. O que acontece? Por que ela não entrou lá e só entrou aqui? Ela entrou no Supremo muito depois do dia 22 de junho para pedir habeas corpus. Então, ela negou, ela buscou
a não vinda dele aqui sabendo que semana que vem tem que levar em Curitiba. Então, o problema não é humanitário, não é de saúde, é uma esperteza da advogada e que, lamentavelmente, o Supremo caiu. E quero trazer uma outra informação aos pares, que na tarde, 17 horas e 50 minutos da tarde da terça-feira, a advogada pediu transporte a esta comissão para levar o senhor Pedro Barusco e os advogados, trazer do Hotel Meliá, aqui de Brasília, para esta comissão. Então, ela achava que não ia ganhar. Então, eu estou chamando a atenção porque eu posso entender, o ministro Celso de Mello foi tocado por razões humanitárias, ok, não teve, na minha visão, a acurada leitura do texto. Porque o médico que dá o texto ainda diz o seguinte: além disto, o paciente deve evitar o estresse. Isso não cabe para o médico fazer avaliação do estresse do paciente, que vivenciou nos últimos 2 anos e meio. Isso não é na semana. E continuar realizando atividades laboratoriais, exames periódicos, consultando médicos especialistas, quer dizer, já está mandando para outros médicos que o acompanham, a fim de sinalizar o mais rapidamente possível qualquer nova alteração da doença. Então se trata clarissimamente, e eu tenho certeza que tem assessoria médica lá no Supremo Tribunal Federal, que se o ministro Celso de Mello tivesse pedido para algum médico do Supremo Tribunal Federal o ajudar a interpretar. E é uma outra questão, o atestado médico não tipifica no Código Brasileiro de Doenças qual é a doença aguda que o impedia de estar aqui. Então eu faço esse protesto, porque essa CPI tem se empenhado em fazer um trabalho, presidente. Isso tinha que ser revelado. E a CPI tem que usar toda essa documentação, inclusive as imagens que estão gravadas aí, vai de um fórum para o Supremo Tribunal Federal, então não tem nenhuma questão de sigilo, mostrando que o Pedro Barusco está em ótimo estado para a condição dele, e que não o impede de vir aqui. E nós temos que trazê-lo aqui e fazer as acariações, presidente. Inclusive, nós vamos fazer chegar às mãos do ministro do STF, Celso de Mello, o e-mail que a sua advogada mandou no dia em que impetrou o habeas corpus, já admitindo que o senhor Pedro Barusco poderia estar aqui no dia de ontem para participar da acariação que é tão importante para a nossa CPI. Então, vamos aguardar e confiando, acima de tudo, no bom senso da Justiça, para que essa decisão possa ser revista e as acariações possam ser realizadas. Deputada Maria do Rosário. Senhor presidente, eu em vários aspectos tenho que concordar com o deputado Onyx Lorenzoni. Em vários aspectos. Aqui não se trata de estabelecermos, nessa comissão, um contraditório permanente sem razoabilidade. Nós devemos procurar aquilo que é razoável. Aliás, todos nós que vimos as mentiras proferidas pelo senhor Pedro Barusco, aqui, sentado numa mesa como esta, no outro plenário, quando teve oportunidade de depoimento diante da CPI, temos não apenas a vontade, mas aprovamos aqui os requerimentos de acariação, porque certamente Vossa Excelência tomará todas as providências como tem feito, e essa comissão tem feito, para que ele volte a sentar-se aqui, uma vez que nós temos todos nós, qualquer que seja a nossa posição política, maiores elementos nos dias de hoje, para confrontarmos aquilo que ele colocou. Ele quer, eu confesso, que mais de 90 milhões desviou de recursos que deveriam irrigar o desenvolvimento do Brasil, que se apropriou indevidamente e que é tido, lamentavelmente, como voz da verdade por alguns parlamentares ou por alguns setores. Quem rouba, quem desfaz o patrimônio público, quem por largo período da sua vida serve a uma empresa, mas se troca, como alguns se trocaram, ferindo o Estatuto de Servidores de Carreira de uma empresa pública tão importante como o Brasil, e desonrando eles pessoalmente, mas não a enorme, infinita maioria dos servidores da Petrobras, que seguem lutando, que seguem defendendo essa empresa pública, que se posicionam hoje claramente contra a revogação do regime de partilha, que significa um ataque à empresa pública, porque enquanto nós estamos aqui buscando que a verdade seja dita, que os envolvidos na corrupção sejam responsabilizados,
em nome do interesse público do Brasil, e essa coerência nós devemos ter todos, indistintamente. Do outro lado, lá no Senado Federal ou em muitos lugares, graça ser colocado em votação um projeto de lei que revoga o regime de partilha, que ataca de morte a Petrobras. De um lado, a Petrobras atacada pelos corruptos, de outro lado, atacada pelos setores especuladores, pelas grandes petrolíferas internacionais, pelos interesses do mercado. Portanto, senhor presidente, eu tenho que concordar com o deputado Onyx em vários aspectos, mas eu preciso, diante dessa CPI, ao mesmo tempo que digo que o maior interessado hoje para essas acariações e para que o senhor Pedro Barusco venha a essa CPI, somos nós que somos vítimas das suas mentiras. Ao mesmo tempo, eu tenho que fazer um alerta a vocês, meus caros, mesmo que vocês não concordem comigo, por dever de consciência e por trajetória pessoal. Peço licença aí aos meus colegas de partido, de bancada. As questões humanitárias que são trazidas, elas precedem. Pode o senhor Pedro Barusco nos enganar. Pode a sua advogada agir, talvez até com má fé, eu não a acuso, mas aqui foi colocado, pode ela, inclusive, não estar agindo diante de um estatuto correto que lhe estabelece a responsabilidade da Ordem dos Advogados do Brasil. Pode que outros ajam de má fé, a começar por Pedro Barusco. Mas eu não posso agir de má fé diante da razão humanitária levantada pelo ministro Celso de Mello. O ministro Celso de Mello não precisa da minha defesa, muito menos qualquer integrante do STF. Mas, na própria sessão anterior, comentava informalmente com o deputado Onyx, e ele tem as suas convicções de que trata-se de uma enganação. E eu quero dizer a vocês, fui solidária à posição do deputado Onyx, dizendo, vamos até o fim, então, tentando desmascarar essa enganação. Mas quando o ministro do STF escreve que há uma razão humanitária precede. E essas acariações acontecerão. Agora ou daqui a pouco. Para concluir. Mas nós não devemos, aí eu preciso dizer, eu não passaria por cima da palavra de um ministro do STF quando ele invoca razões humanitárias pela trajetória que tem. Então, quero destacar que a circunstância de doença me faz pensar sobre isso. Eu quis apenas contraditar, em parte, pontualmente, as circunstâncias apresentadas, longamente, mas respeitosamente, e com razão pelo deputado Onyx Lorenzoni. Senhor presidente, fico feliz e torço para que esse clima de paz entre os democratas e o PT possa se dar até o final da reunião. Questão de ordem. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Darei a palavra ao deputado Arnaldo Faria de Sá. Senhor presidente. Seguinte, deputado Vadir, depois Senhor presidente, só para pedir para a gente começar a votação. Quero formular a questão de ordem, Vossa Tem Excelência. 200 deputados no plenário, daqui a pouco começa a ordem do dia. Já passou de mais de 200 parlamentares. Se começar a ordem do dia lá, nós ficamos prejudicados aqui. A gente Vossa vai ficar Excelência, discutindo declare aberto aqui o dia, esse assunto, volta para votar, depois É fale quem quiser obstrução. falar. Se dependesse desse presidente, nós deixaríamos deliberando requerimentos. Mas eu tenho Então aqui... vamos deliberar. Vamos deliberar. Darei 1 minuto do deputado Vadir da Mous, 1 minuto do deputado Elisiane e 1 minuto do deputado Jorge Sola. Senhor presidente, apenas para ponderar, nós não podemos colocar em dúvida aqui a atuação de um ministro do Supremo Tribunal Federal. É o decano do Supremo Tribunal Federal, não é qualquer juiz, não está começando hoje e não cai em enrolação, não. Ele havia um atestado médico, que se prove, então, que o atestado médico é falso. Agora, não se pode colocar em dúvida aqui a conduta de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que nós sabemos, inclusive, que é muito rigoroso nessas questões que envolvem moralidade pública, em julgamentos passados, nós sabemos disso. E mais também, senhor presidente, o advogado é um instrumento do exercício do direito de defesa. Eu não tenho qualquer admiração, não bato palmas para a advogada doutora Cata Preta, né, que incentiva os seus clientes a procederem a delações premiadas, mas nós não podemos colocar em dúvida aqui também a atuação dela, pelo fato de ter requerido a dispensa da apresentação do seu cliente aqui nessa CPI. Então fica aqui essa ponderação, nós temos que tomar cuidado. A dúvida do testado médico. Exatamente, nós não podemos colocar aqui em dúvida a conduta do ministro do Supremo Tribunal Federal
e do agente do direito de defesa, do exercício de direito de defesa, que é o advogado. Olha, em nenhum momento, e enquanto presidente desta CPI, até no dia em que estávamos aqui realizando oitivas, onde havia a expectativa da realização das acariações ou não, nós não colocamos em nenhum momento em dúvida a ação do ministro Celso de Mello, nem muito menos do Supremo Tribunal Federal. Nós apenas fazíamos um apelo e municiamos o senhor ministro, mostrando o motivo pelo qual nós indeferimos o pedido de adiamento, já que o senhor Pedro Barusco esteve na semana passada em Curitiba, estará na semana que vem, e para completar que ele estaria aqui em Brasília com condições de vir, sua advogada mandou um e-mail pedindo auxílio no transporte do senhor Pedro Barusco e dos seus advogados, do hotel em que ele estava instalado até aqui, às dependências da Câmara. Decisão judicial, nós temos que cumprir, e foi isso que esta CPI fez. Cumprimos a decisão do ministro Celso de Mello e vamos agora questionar, dentro do âmbito legal, o habeas corpus, para que a gente possa realizar as acariações que são importantes para nós. Mas em nenhum momento eu quero deixar isso aqui claro. Nós colocamos em dúvida a atuação do ministro Celso de Mello, nem muito menos do Supremo Tribunal Federal, instituição que temos a obrigação de respeitar. Um minuto, deputada Elisiane. Presidente, só pedir que a gente comece a votação, né? Porque senão a gente vai acabar discutindo aqui um assunto e não vai resolver nada. Já tem mais de 200 deputados no plenário. Deputado Jorge Sola, um minuto. Eu peço atenção ao cronômetro. Presidente, eu não acho que a gente tem que ficar aqui discutindo a decisão do Supremo. A minha sugestão é que dentro da agenda, dentro da pauta, a gente marque uma nova data onde seja novamente agendado essa oportunidade de fazer a cariação que foi suspensa essa semana. Né? Não adianta a gente ficar discutindo aqui o mérito da decisão do ministro, o conteúdo. E só para o conhecimento do deputado Onis, não existe Código Brasileiro de Doenças, é o Código Internacional de Doenças que é utilizado. E deveria estar em qualquer atestado médico esse código estabelecido para que o atestado tenha um mínimo de respaldo para orientar a decisão do judiciário. Eu acho, inclusive, não sou eu que vou defender o trabalho dos advogados, mas eu acho que... Para concluir, deputado Jorge Sola, o tempo de Vossa Excelência se esgotou. Presidente. Para concluir, é um minuto. Nós temos que deliberar. Para concluir, presidente. Eu escutei Vossa Excelência na Rádio Câmara hoje de manhã, falando no plenário. Não, inclusive registrando 2 anos do programa Mais Médicos, que o senhor, como presidente dessa casa, sabe muito bem que não é tema desta CPI, que temos que discutir no plenário. A importância... O senhor que registrou a minha fala hoje lá, eu só estou complementando o assunto que Vossa Senhoria trouxe aqui para a pauta. Mas, assim, só para complementar... Eu não quero aqui entrar no debate em relação à atuação dos advogados, mas eu não posso deixar de registrar que não podemos considerar que o OAB seja cartel. Então, eu queria registrar aqui o nosso repúdio à posição do presidente dessa casa, que chamou a OAB de cartel e sair na defesa dos advogados da Ordem Advogada do Brasil, num ataque completamente despropositado que sofreu essa semana. Agradeço a Vossa Excelência. Deputado Luiz Sérgio, com a palavra para falar sobre o seu bloco de prioridade de requerimentos. Senhor presidente, a pauta contava com 436 requerimentos. Isso que alguns protocolaram, inclusive, agora cedo, provavelmente esse número seja maior. Desses eu selecionei 78 requerimentos. 16 do deputado Altineu, 10 do deputado Aloysio Mendes, 1 do deputado Embaçaí, 1 do deputado Augusto Coutinho, 1 do deputado Carlos Marum e Celso Pancera, 1 do deputado Carlos Sampaio, 3 do deputado Carlos Sampaio, Embaçaí e Zalci, 1 do deputado Carlos Sampaio, Embaçaí e delegado Valdir, 8 do Celso Pancera, 1 do deputado Infraí, 3 da deputada Elisiane Gama e Moses Rodrigues, 4 do deputado Ivan Valente Edmilson Rodrigues, 3 do deputado Ivan Valente, 2 do deputado Jorge Sola, 1 do deputado Caio Manissoba,
6 do deputado Léo de Brito, 1 da deputada Maria do Rosário, 2 do deputado Onyx Lorenzoni, 2 do deputado Onyx, mais o deputado Infraim Filho, 1 do deputado Otávio Leite, 2 do deputado Valmir Pracidelli, 1 do deputado Valdir Damus, sendo que aqui há outros, aqui na hora, por solicitação, mais 2 do deputado Pancera, 1 do deputado André Moura e 4 do deputado Félix Mendonça, para verificar a pluralidade. Oh, meu Deus. A língua agarrou. Senhor relator? Sim. Qual foi o critério que Vossa Senhoria usou para selecionar o critério esses requerimentos? O critério estabelecido por mim e a avaliação que fiz foi aqueles que têm como objeto aprofundar o escopo da CPI e também poder esclarecer dúvidas que se criaram a partir dos últimos depoimentos que nós tivemos na CPI. Quero aqui focar o que foi o depoimento dos delegados da Polícia Federal em relação à dúvida que criou entre nós em relação à legalidade ou não dos grampos. Entre esses requerimentos que estou apresentando, há o requerimento de convocação do ministro José Eduardo Cardoso da Justiça para que, como chefe da Polícia Federal, ele possa esclarecer essas dúvidas que passaram a pairar sobre nós. Então, eu vou fazer aqui a leitura. Requerimento 33, do Carlos Sampaio Embaçaí Isalci, 93, do Onyx Infraim Filho, 161, do Ivan Valente Edmilson Rodrigues e 941, do Celso Pancera, que requer a convocação do senhor Júlio de Almeida Camargo. Requerimentos 37, de Carlos Sampaio, Antônio Embaçaí e Isalci, 901, do Ivan Valente e 905, do deputado Aloísio Mendes. Requer a oitiva do senhor... Senhor relator, eu posso sugerir? Sim. Se Vossa Excelência já puder ir lendo os requerimentos, resumindo aqueles que são similares, com o objetivo de cada um deles já irmos deliberando cada requerimento, eu acho que poderíamos já irmos ganhando. Senhor presidente, mas não tem quebra, não pode votar em bloco. Senhor presidente, Vossa Senhoria não acha que era importante ele ler todos depois nós estaríamos em bloco? Não, então tudo bem. Tá. Não, ele iria todos depois estaríamos em bloco. Só observação levantada pelo deputado Onyx. Houve na última sessão deliberativa requerimentos de quebra de sigilo. O ministro Marco Aurélio deu uma liminar suspendendo a quebra com a fundamentação. Primeiro, ele questiona a forma de votação, que diz que é em globo, e fundamenta o pedido, dizendo que não estava bem fundamentado. Então, como aqui o deputado Pancera reapresentou, eu sugiro que nós pudéssemos ler, votaríamos, e esses de quebra vota isoladamente. Isoladamente. É isso mesmo. Então vamos dar sequência aqui. Okay. 37 do Carlos Sampaio Embaçaí Isalci, 901 do Ivan Valente Aloísio Mendes, que requer a oitiva do senhor Otávio Azevedo. O requerimento 38 de Carlos Sampaio Antônio Embaçaí Isalci requer a convocação do senhor João Galberto Pereira, Gilson Pereira e Sérgio Massaneiro, todos do executivo da Arno. Perdão, relator. Com o início da ordem do dia, e considerando que nós temos o tema da reforma política em pauta e todos
todas temos que estar lá, eu perguntaria ao presidente, desculpe me interromper, relator, A ordem do dia se foi Vossa Excelência iniciada quer chamar, se Vossa Excelência já quer convocar, presidente, deixar marcada a reunião nova sobre os requerimentos, se Vossa Excelência vai tomar essa providência agora. Sugestão a Vossa Excelência. Vossa Excelência suspende, nós vamos lá. Se a ordem do dia se encerrar 14 horas, 15 horas, 16 horas, nós voltamos e deliberamos. Presidente, presidente, dentro do bom senso que Vossa Excelência tem conduzido os trabalhos aqui, eu julgo que era importante a gente suspender para que não tenhamos dissabor de ter a sessão anulada. Seria melhor marcar uma nova data. E marcaria uma nova data se fosse o caso. Eu vou adiar, respeito, a são sessão muitos longa. itens que vão ser votados hoje da reforma política. Falarei com o presidente da casa para ver até onde tem previsão de horário diante aí da pauta extensa que temos no dia de hoje. E aí, sendo possível realizarmos ainda hoje a votação desses requerimentos, nós iremos informar o horário através do e-mail dos parlamentares. Então, eu irei suspender a nossa reunião com o objetivo de votarmos ainda hoje esses requerimentos. Posso sugerir? Vossa Excelência tem o poder, a condição, presidente, de suspender até o final da ordem do dia. Ficando combinado que, terminada a ordem do dia, nós nos dirigiríamos para cá. E se eventualmente chegar à conclusão de que vai adiante, vocês a qualquer momento pode dar por encerrada e nos comunicar por e-mail. Senhor presidente, só uma não há problema nenhum questão nisso. de ordem, senhor presidente. Só nesse sentido. Pela ordem. Nesse sentido, Pela senhor ordem, presidente. presidente. Deputado Paulo Pracidel, em seguida você. Não, só nesse sentido, eu, evidentemente, como todos os deputados aqui, nós queremos dar sequência e aprovar o mais rapidamente esses requerimentos. Agora, todos nós sabemos, precisamos estar à disposição da CPI, desse trabalho, mas todos nós temos outras atividades a fazer, que não, as nossas tarefas nessa Câmara não se restringem à CPI e as nossas tarefas da vida pública também não se restringem apenas às atividades aqui do plenário e das comissões. Eu gostaria de sugerir a Vossa Excelência que nós pudéssemos, na lógica do que Vossa Excelência falou, de conversar com o presidente, sentir um pouco ao decorrer do trabalho lá no plenário. E avisar previamente. Mas que a gente pudesse estabelecer um teto. Eu, por exemplo, tenho o voo marcado já hoje à noite e certamente os outros deputados também têm, em função de atividades e compromissos que eu já tenho. Então, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse demarcar um teto, que a gente pudesse demarcar um teto aqui, para que, se a sessão acabasse antes disso, nós retomássemos. Se ela acabar desse teto para frente, fosse remarcado numa outra data, para a gente não também atrapalhar os compromissos já estabelecidos. Senhor presidente, eu queria pedir para a gente poder agilizar que já fosse disponibilizado aos parlamentares a pauta de preferência do relator. Eu acho que já agiliza, até mesmo depois, quando nós retomarmos, já temos mais agilidade, não ser necessário tanta leitura e tanta demora, ponto a ponto. Nós vamos disponibilizar, Presidente, a decisão de Vossa Senhoria tem que ser imediata. Presidente, pela ordem. A decisão de Vossa Senhoria tem que ser imediata, para que não tenhamos o desprazer. Senhor presidente, o senhor relator poderia ler todos, nós só não podemos deliberar, ele poderia ler todos os requerimentos, nós só voltaríamos para votar. Presidente, concordo com o deputado Rony. Eu acho que é um bom encaminhamento. Faz a leitura. Isso aqui é uma tarefa fundamental para casa. A gente faz a leitura dos requerimentos e fica só a votação do bloco. Senhor presidente, dois registros. Acho que o encaminhamento da leitura ele ajuda a agilizar os trabalhos dessa comissão. E, como sempre, senhor presidente, analisei todos os requerimentos e acho que todos eles são pertinentes ao bom andamento do trabalho dessa comissão. E, baseado nessa análise, eu quero pedir a Vossa Excelência que me permita subscrevê-los, por gentileza. Vossa Excelência será atendido regimentalmente e está como subscritor de todos os requerimentos apresentados no bloco do senhor relator, peço à secretaria da CPI que promova a subscrição do deputado Silas Câmara. Então, para continuarmos a leitura, deputado Luiz Sérgio.
Requerimento de número 41.884 e 900. O 41 é de Carlos Sampaio, Embaçaí, delegado Valdir. O 884 do deputado Onyx Lorenzoni e o 900 do deputado Ivan Valente, que requer a convocação do senhor Rogério Araújo para prestar depoimento a esta CPI. Requerimento 110 da deputada Elisiane Gama e Moses Rodrigues e 405 do deputado Altineu Cortez, que requer convoque o senhor Bernardo Scheiler. 118 da deputada Elisiane Gama e Mose Rodrigues, 793 do deputado Celso Pancera, que requer a convocação do senhor Luiz Eduardo Barbosa da Silva. Requerimento 919 da deputada Elisiane Gama e Mose Rodrigues, 63 de Onyx Lorenzoni Infraim Filho e requerimento 08 de Carlos Marum e Celso Pancera, que requer a convocação do senhor José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, para prestar depoimento a essa CPI. Requerimento 103 de Infraim Filho e 130 de Ivan Valente e Edmilson Rodrigues, que requer a convocação do senhor Adarico Negromonte. Requerimento 167 de Ivan Valente e Edmilson Rodrigues, que solicita a oitiva do senhor Jaime Alves de Oliveira Filho. Requerimento 375 do deputado Altineu Cortez, que requer a convocação do senhor Rafael Ângulo Lopes. Requerimento 376 do deputado Altineu Cortez, que requer a convocação do senhor Roberto Gonçalves. Requerimento 883 do deputado Onyx Lorenzoni, que requer a convocação do senhor Roberto Gonçalves. Requerimento 193 do deputado Ivan Valente, 139 do deputado Ivan Valente e Edmilson Rodrigues, que requer a oitiva do senhor Rogério Cunha de Oliveira, diretor da área de óleo e gás da empresa Meni Júnior. Requerimento 517 do Jorge Sola, que requer também a convocação do senhor Rogério Cunha. Requerimento 660 do deputado Augusto Coutinho, que requer a convocação do senhor Hamilton Cota Cruz. Requerimento 758 do deputado Otávio Leite, 899 do deputado Ivan Valente, 904 do deputado Aloísio Mendes, que requer a oitiva do senhor Marcelo Bahia Odebrecht. Requerimento 931 de Vadi Damus, que requer a convocação do senhor Rosalvo Franco. Requerimento 547 do Caio Manissoba, que requer envia ofício ao Tribunal Superior Eleitoral solicitando que encaminhe a essa CPI todos os valores doados por empreiteiras no período de 2005 a 2015 a deputados e partidos políticos envolvidos no escândalo da Petrobras, conforme divulgado pela imprensa. Requerimento 674 do deputado Carlos Sampaio, que requer pedido de informação, requer seja submetido à deliberação do plenário pedido de formulação de requisição à Controladoria Geral da União de cópia do inteiro teor, inclusive do meio magnético, de todos os documentos encaminhados pelo ex-diretor da SBM, o senhor Jonathan Taylor. Requerimento 678 do deputado Antônio Embaçaí, que requer o pedido ora formulado da requisição à Petrobras de cópia do inteiro teor, inclusive por meio magnético e arquivo disponíveis, emitidos pela empresa de auditoria Deloitte e pelo banco PNB
Paribas, que apontam a necessidade de que a estatal realiza uma baixa contábil de 88,6 bilhões de seu ativo em decorrência da perda com corrupção e outros fatores. Requerimento 823, o Altineu Cortes requer essa comissão parlamentar de inquérito que solicite ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras informação sobre a movimentação atípica das contas bancárias de pessoas físicas abaixo relacionadas. Deputado Altineu Cortes, 851, requer a comissão parlamentar de inquérito a acariação entre o senhor Pedro Barusco, Chinco Camandacari e Glauco Legatti. 872 e 873, o deputado Altineu Cortes, que requer a cariação entre o senhor Caio e Davi Pfeffer. 874, do deputado Aloysio Mendes, requer ao senhor Leandro Danilo Coimbra, diretor-geral da Polícia Federal, informações sobre a descoberta de equipamento de escuta na Superintendência do órgão do Paraná. 935, do deputado Aloysio Mendes, requer que o ministro da Justiça informe quais foram as providências tomadas para procurar as ilegalidades da obtenção de prova com base em escutas ambientais não autorizadas judicialmente instalada na carceragem da Polícia Federal no Estado do Paraná. 906, do deputado Altineu Cortes, requer essa comissão que determina o consórcio Queiroz Galvão e ESA para o fornecimento. Requer a essa comissão parlamentar de inquérito que determine ao consórcio Queiroz Galvão e ESA Galvão, ao endereço para fornecimento de bens e serviços relativos à análise de consistência de projetos básicos elaborado do Executivo, Construção Civil, montagem eletromecânica, interligação, comissionamento das unidades do Comperge. Então, ele solicita cópia do inteiro teor de todas as notas fiscais recebidas e emitidas pelo consórcio até a presente data. Demonstrativo de formação de preços. 907, do deputado Altineu Cortes, que requer consórcio Queiroz Galvão. Queiroz Galvão requer essa comissão parlamentar de inquérito que determina o consórcio Galvão Serviço, CNPJ, endereço. Ele quer os ativos firmados com a Petrobras para execução do serviço de terraplanagem, drenagem e obra de acesso à refinaria Prêmio 1. Envio essa CPI. Cópia do inteiro teor das notas fiscais e recibos emitidos do consórcio até a presente data. Demonstrativo de formação de preços, planilha de preço unitário, apresentada pelo consórcio por ocasião do respectivo processo licitatório junto à Petrobras. 908, Altineu Cortes, requer a essa comissão parlamentar de inquérito que determine o consórcio Camargo Correia, que envia essa comissão os termos, incluindo os aditivos firmados entre a Petrobras e o consórcio CNCC Camargo Correia, o endereço para as unidades de coqueamento de retardamento da unidade 21 e unidade 22 e suas subestações e casa de controle e suas seções de tratamento acústico, incluindo fornecimento de materiais, fornecimento parcial de equipamento, construção civil, montagem eletromecânica, preservação da refinaria Abreu e Lima Reneste. Requerimento 909 do deputado Altineu Cortes, que também quer todos os contratos firmados entre a Petrobras e o consórcio Reneste para a execução da refinaria Abreu e Lima. 910 do deputado Altineu Cortes, que quer essa comissão de inquérito que determine o consórcio Reneste, rodovia, Parque Swap, todos para execução do serviço de fornecimento necessário à implementação da unidade de
tratamento de diesel das unidades U31, U32, de hidrotratamento de nafta, U33 e U34, de geração de hidrogênio, U35 e U36, incluindo o fornecimento de materiais, fornecimento parcial, cópia essa CPI dessas obras realizadas na refinaria Abreu e Lima. 911 do deputado Altineu Cortez, que requer cópia de todos os contratos do consórcio Tecnic Andrade Gutierrez, das unidades de retardamento, pátio de manuseio e armazenamento de coque, subestações elétricas do Comperge. Deputado Altineu Cortes, 912, que requer essa comissão de inquérito cópias do consórcio de Pojuca relativo à refinaria Abreu e Lima. Ele quer a cópia do inteiro teor de todas as notas fiscais recebidas e emitidas pelo consórcio. 913, o deputado Altineu Cortes, que requer cópia do consórcio de terraplanagem da Comperge. 921, deputado Aloísio Mendes, que requer o inteiro teor da sindicância 004 da Superintendência da Polícia Federal do Estado do Paraná. 922, o deputado Luiz Mendes, que requer o inteiro teor do inquérito policial 0737, instaurado na Superintendência da Polícia Federal do Estado do Paraná. 932, o deputado Luiz Mendes, que requer inteiro teor do inquérito policial 0768, instaurado na Superintendência da Polícia Federal do Estado do Paraná. Requerimento 927, do deputado Luiz Mendes, requer inquérito teor da sindicância 03/2014, instaurado na Superintendência da Polícia Federal do Estado do Paraná. Requerimento 924, do deputado Luiz Mendes, que requer a quebra dos sigilos, de sigilos dos inquéritos policiais 037 e 0768, instaurado na Superintendência da Polícia Federal do Estado do Paraná, com vocação de todas as pessoas envolvidas na sindicância, os delegados da Polícia Federal. Requerimento 926, deputado Olísio Mendes, requer a convocação para oitiva da senhora Daniele Rodrigues, delegada da Polícia Federal. Requerimento 929, da deputada do Maria do Rosário, que requer a convocação do senhor Maurício Grilo. Requerimento 930, do deputado Léo Brito, que requer a convocação do senhor Igor Romário de Paula, delegado da Polícia Federal. Requerimento 936, do deputado Valmir Parcidelli, que requer a convocação do senhor Márcio Anselmo, delegado da Polícia Federal. 946, do deputado Jorge Sola, que requer a convocação do senhor Márcio Adriano Anselmo, delegado da Polícia Federal. 953, do deputado Léo de Brito, que requer a convocação do oitiva do senhor Márcio Adriano Anselmo, para esclarecer os fatos relacionados à investigação e prática de atos ilícitos no âmbito da empresa Petróleo. Deputado Valmir Pracidelli, requerimento 938, requer a quebra de sigilo dos inquéritos 737 e 768 da Superintendência do Paraná. Requerimento 942 do Celso Prancera, que requer a transferência do sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático da senhora Tamini Youssef. Requerimento 943 do Celso Pancera, requer transferência do sigilo bancário, telefônico e telemático da senhora Kemeli Caroline Fushimara Youssef. 944, o deputado Celso Pancera, requer transferência do sigilo bancário, fiscal, temático da senhora Joana Dark Fernandes Youssef. 945, do Celso Pancera, requer transferência do sigilo fiscal bancário telemático da senhora Olga Youssef. Requerimento 947 de Celso Pancera, que requer a convocação da senhora Beatriz Capa Preta. Requerimento 948, o deputado Celso Pancera, que requer que seja solicitada a excelentíssima senhora juíza federal Gisele as informações ora descritas. Deputado Léo de Brito requer a oitiva do senhor Sérgio Ramalho Rezende.
950 do deputado Léo Brito, que requer a convocação da oitiva do senhor José Nava Júnior. 951 do deputado Léo Brito, que requer a oitiva do senhor Ricardo Hiroshi. 958 do deputado Léo Brito, que requer a convocação do Sérgio de Arruda Costa Macedo. 864 do deputado Altineu Cortez, que requer essa comissão cópia do inteiro teor dos contratos de bens aditivos celebrado com a Brockler, responsável pela intermediação da compra e venda de combustível entre 2005 e 2015. Deixa eu ver aqui. Requerimento 960 do deputado Celso Pancera, que requer a convocação do senhor J.W. Klim, presidente da Samsung. Requerimento do deputado Celso Pancera, 961, que requer a convocação do senhor Jinshi Tushaya, que é presidente da Mitsui. Requerimento 641 do deputado André Moura, que requer a convocação do senhor Ricardo Fross para prestar esclarecimento perante a subrelatoria. Requerimento 892 do deputado Félix Mendonça, que requer que declare a nulidade dos procedimentos licitatórios comprovadamente fraudados. Requerimento 893 do deputado Félix Mendonça, que requer também a nulidade dos contratos comprovadamente fraudados entre a Petrobras e a Sete Brasil. Requerimento 894 do deputado Félix Mendonça, que requer que seja considerado cancelado os contratos comprovadamente fraudados entre a Petrobras e as empresas consideradas irregulares no âmbito da Operação Lava Jato. 895 do deputado Félix Mendonça, que requer comprovadamente fundados, irregulado da Operação Lava Jato, impeça o repasse de objeto desse contrato a terceiro, sem o prévio procedimento licitatório entre a Petrobras e a Sete Brasil. 962 do deputado Celso Pancera, que requer uma diligência externa no Canadá, com vista a tomar depoimento do senhor John McKayle. Requerimento do senhor Celso Pancera, que requer a convocação do senhor João Streik para prestar depoimento a essa CPI. O que é isso aqui? Tem dois requerimentos, o 939 do deputado Ibaçaí, que requer seja convocado o senhor Ícaro Martins, subsecretário de Fiscalização da Receita Federal, e o requerimento 940, também do deputado Ibaçaí, que requer a convocação do senhor Antero de Moraes Meireles, diretor de Fiscalização do Banco Central. São esses os requerimentos, senhor presidente. Presidente, proposto ao relator, e o relator tinha me dito que iria aceitar o 955, que é uma cariação importante de pessoas que já estiveram aqui, que é o senhor Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, Renato Duque e João Vacari. Eu recebi uma sinalização de que poderia ser aceito pelo relator esta acariação, e que ela é importantíssima, pelos elementos que hoje nós já dispomos, e os três já depuseram a essa CPI. Dado ao relator se há acordo sobre esse requerimento. Primeiro vamos aqui, só uma argumentação. O presidente está dizendo que eu quero. Sim. Primeiro, quando assumi essa relatoria, eu afirmei aqui que não estava aqui nem para proteger e nem para perseguir ninguém. Os requerimentos aqui apresentados, mesmo que você
Vossa Excelência está aqui reforçando, ele vai dentro do espírito de poder aprofundar o objeto dessa CPI. É claro que em muitos momentos há uma disputa política que é natural, mas ela não pode, a meu ver, se sobrepor ao objetivo maior de todos nós aqui. Segundo, como deu para vocês verificarem na relação que apresentei, esta relação contempla em muitos requerimentos que foram apresentados pela oposição, né? Então, a proposta que faria era, inclusive, acatando esse requerimento que Vossa Senhoria está levantando, na proposição de um acordo para que nós possamos votar, para que não me acusem de querer manobrar para não aprovar nenhum requerimento, uma vez que há uma brecha nesse momento que a sessão está suspensa, que eu acataria, nós votaríamos os requerimentos de convocação em bloco, os de quebra votaríamos um em um para não ter questionamentos no Supremo Tribunal Federal e assim poderíamos concluir essa sessão no dia de hoje. Eu acho que individualmente nenhum parlamentar estaria 100% contemplado, mas individualmente cada um parlamentar poderia afirmar que parte dos seus pleitos foram atendidos por essa relatoria e aí isso nós teríamos aqui um objeto de trabalho para muitos meses nessa CPI. Aceitando a minha proposta, eu acato e nós poderíamos deliberar. Senhor presidente, incluindo no rol o 955, eu aceito a proposta do relator e vamos agilizar os trabalhos. 955 é o requerimento 955, que chama Augusto Ribeiro Mendonça Neto, Renato Duque e João Vacari. Havendo a concordância do plenário para essa proposta, eu acato nessa condição. Ok. Então ele vai ser votado em bloco junto com a relação. Isso, o relator acatou. Eu fui informado aqui durante a leitura dos requerimentos que a sessão havia sido suspensa por 30 minutos, então nós temos o poder de deliberarmos. Há aqui um requerimento da deputada Lisiane Gama pedindo a votação em globo dos requerimentos. Eu indago, tirando os requerimentos de quebra de sigilo que tem que ser votados um a um, se esse requerimento tem a plena concordância para que votemos todos os outros requerimentos que não precisem ser votados individualmente para votarmos em globo. Acordo dos deputados que aprovam, permaneça como se acha. Aprovado. Vamos à votação dos requerimentos. Estão em votação os requerimentos lidos com exceção dos requerimentos 942, os requerimentos lidos com exceção do 942, 943, 944 e 945 e 938, que terão que ser votados individualamente. Todos os outros requerimentos passam a ser apreciados nesse momento. Os deputados que aprovam esses requerimentos permanecem como se encontram. Pela ordem, presidente. Deputado Ivan Valente. Só que, pelo número, eu não estou entendendo direito. São requerimentos... Quebra de sigilo. Quebra de sigilo. É o de quebra. Todos são de quebra, nós vamos votar em quebra de sigilo. Votando todos em globo e destacando os de quebra. Ivan, nós estamos destacando de quebra porque houve já um requerimento de quebra de sigilo que foi suspenso pelo Supremo. Eles... Estão votando individualmente aqueles que tinham sido suspensos, é isso? Então, eles foram reapresentados e nós vamos votar individualmente de novo. Mas são os mesmos que tinham sido já votados. Sim, mas com mais fundamentação. Perfeito. De acordo? Então, em votação os requerimentos, os deputados que aprovam permaneçam como se acham. Aprovados os requerimentos por unanimidade. Incluindo o 955, né? Incluindo o 955 da cariação do deputado Onyx Lorenzoni. Vamos à votação dos requerimentos de quebra de sigilo. Em votação, o requerimento de número 938. Do deputado Valmir Pracidelli. Os deputados que aprovam o requerimento 938 permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação, o requerimento 942 do deputado Celso Pancera.
Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação, o requerimento 943 do deputado Celso Pancera. Os deputados que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Em votação, o requerimento 944 do deputado Celso Pancera. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação, o requerimento 945 do deputado Celso Pancera. Os deputados que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Eram esses os requerimentos? Eram esses os requerimentos. Com o acordo previamente feito, com a pauta aprovada, está encerrada a reunião deliberativa e passamos agora para a sessão de debates. Com a palavra do deputado Paulo Magalhães. Presidente, o senhor podia apresentar a pauta da próxima semana, por favor? Pauta da próxima semana. Terça-feira, a senhora Estael Fernanda Janene, às 9h30. E no dia 16/7, a próxima quinta-feira, os ministros da Advocacia Geral da União, Luiz Inácio Adams, e da Controladoria Geral da União, Valdir Moisés Simão. E Vossa Excelência poderia considerar a possibilidade de talvez, na quarta-feira ou na próxima terça-feira, a gente fazer uma cariação? Nós vamos avaliar agora à tarde para ver a possibilidade, inclusive, de acordo com a decisão judicial que tem que ser dada para que essas acariações sejam realizadas. Mas vamos trabalhar nesse sentido. Obrigado, presidente. Deputado Paulo Magalhães. Seguida, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu estou estranhando aqui que o senhor relator, por quem nutro uma admiração enorme, não tenha incluído entre os requerimentos um da minha autoria, que convoco o diretor financeiro da Sete Brasil, e o outro, o vice-presidente da gestão de ativos de terceiros da Caixa Econômica, que são dois importantíssimos no fluxo de recursos. Ricardo Frois Alves Ferreira. Foi convocado através do requerimento do deputado André Moura, e nós já estamos admitindo, a partir de agora, Vossa Excelência também como autor desse requerimento, porque o relator colocou no seu bloco, apenas não colocou o número do requerimento de Vossa Excelência, mas o inteiro teor da convocação do senhor Ricardo Frois já está atendido. Então, Vossa Excelência está atendido por similaridade, terá todo o direito de questionar então, o senhor Vossa Ricardo Excelência, nota que eu tinha razão na minha... Deputado Paulo Magalhães, é que o deputado, ainda aqui na democrática pressão em cima do relator, ele me solicitou e me entregou apenas o requerimento. Eu, como não faço pressão em cima do senhor... Mas foi atendido de tabela. E o outro requerimento, eu gostaria que o senhor assume o compromisso de e colocasse na próxima. Ok. Veja como eu sou complacente com Vossa Excelência. Agradeço, deputado Paulo Magalhães. Deputado Ivan Valente, Vossa Excelência tem a palavra. Presidente e relator, primeiro eu queria dizer que eu comprei uma série de fogos de artifício para comemorar, mas ainda não vou usá-lo. Comprei um bloco aí de fogos de artifício, com a devida precaução, para comemorar a aprovação de requerimentos aqui, que fazem 3 meses que nós insistimos. O senhor Júlio Camargo, que é delator, delação premiada, sócio do senhor Augusto Mendonça, que já foi ouvido há 3 meses atrás, sócio da Tóio Cetal, e do senhor Jaime Oliveira, que é também muito querido aqui de todos nós, né? Aliás, de quebra até aprovar o outro maleiro aqui, que é o Adarico Negromonte, outro maleiro que foi aprovado também. Mas ainda faltou, senhor presidente, a senhora Solange Almeida, que também é muito requisitada, mas impedida de comparecer a essa CPI, o senhor Lúcio Bolonha Funaro, que nós vamos continuar insistindo em trazer aqui. Mas agora o que interessa não é quando foi votado, foi hoje, está aprovado, é quando eles virão. Então eu queria cobrar de Vossa Excelência, presidente, Vossa Excelência parece que já se comprometeu comigo que pelo menos na primeira semana de agosto a gente ouça ou o senhor Júlio Camargo ou o senhor Jaime Oliveira. É um pedido que eu faço à CPI e a Vossa Excelência em particular. E também eu gostaria de aproveitar a próxima semana, que aí é a última antes do recesso,
para que, vista a lista, a senhora Estael Janine e a AGU e a CGU, que serão ouvidas, ainda assim eu acho que será uma semana meia fria, né, para a CPI, que a gente colocasse uma reunião fechada lá na sala da CPI para um balanço dos trabalhos da CROL, né, do que nós já temos, o que avançamos, se Vossa Senhoria poderia socializar esse trabalho aí na quarta-feira, na sessão de quarta-feira. Então é a proposta que eu faço, senhor presidente. Agradecendo a Vossa Excelência. Presidente, eu disse na reunião da semana passada, deputado Ivan Valente, e Vossa Excelência há de concordar, que nós iríamos atender o seu apelo de aprovarmos e fazermos aquilo que Vossa Excelência há tempo se reivindicava, que é o pedido de 2 requerimentos. E eu ontem, cuidadosamente, ao anunciar a pauta, liguei para o relator, pessoalmente, e pedi para que os requerimentos de Vossa Excelência fossem atendidos, porque assim assumiu o compromisso com Vossa Excelência na reunião anterior. Verdade. Mas Vossa Excelência tem que concordar quando eu digo que Vossa Excelência é uma eterna insatisfeita, porque Vossa Excelência nem comemora o que consegue e já tem outras pautas. Já comemorei, então, presidente. Vamos vencendo. Os focos estão aqui, presidente. Vamos vencendo essa insatisfação a cada momento, e eu não tenho dúvidas que Vossa Excelência terminará esta CPI satisfeito com este presidente. Deputado Celso Passera. Eu vou comprar os fogos, então, para que ele gaste os atuais e depois, na convocação, ele gaste novos fogos. Né? O interno insatisfeito, mas um combativo deputado. Deputado, agora, presidente, queria falar pelo seguinte. Eu, na sessão deliberativa passada, nós aprovamos uma ida fazer a cariação em Curitiba. Eu acho que tem que considerar isso como um fato necessário, porque fica mais difícil para o juiz Sérgio Moro negar o nosso acesso, a gente indo até lá, né? Porque a cariação entre o senhor Alberto Youssef e o Paulo Roberto foi negado pela Justiça o tempo todo. Quando nós aprovamos aqui, ele se antecipou e já fez 2 com eles lá em Curitiba. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar, presidente, com a hipótese de irmos lá para Curitiba. Né? E fica aqui, mais uma vez, provado que a CPI não está blindando ninguém, ela só tem uma lógica de funcionamento, essa lógica obedece à vontade da maioria dessa comissão e que comprova que estamos no bom caminho para ter um grande resultado final da CPI. Da lista geral. Senhor presidente, eu agradeço a Vossa Excelência, deputado Jorge Sola. Presidente, eu tinha me inscrito antes. Em seguida, Vossa Excelência, está inscrito aqui. Presidente, infelizmente eu não posso concordar com os 2 parlamentares que me antecederam. Esse que entraram depois, estão aqui, então. Estou aguardando, porque o assunto é sobremaneira importante que o presidente esteja ouvindo. Mais esse. Vamos dar aquela lista grande, porque esse daqui só está numa lista grande. Deputado Sola. Pois não, presidente. Eu aguardei porque é importante que o senhor ouça, porque Estava cumprimentando aqui os líderes partidários que quase nunca nos prestigiam, né? E vieram hoje prestigiar aqui a CPI, é importante. Claro. Deputado Mendonça, deputado Nilson Leitão, deputado Domingos Neto, líder aqui do PROS. Vossa Excelência tem a palavra. Pois não. Eu não posso concordar com os 2 deputados que me antecederam, porque, infelizmente, tem 2 questões que reiteradas vezes eu tenho trazido essa CPI. Não quis criar, presidente, nenhuma dificuldade para a aprovação dos requerimentos que estavam hoje priorizados, mas gostaria, como essa próxima semana vai ser a última antes do recesso, mesmo sabendo que a CPI vai continuar após o recesso, eu não posso deixar de registrar, presidente, que mais uma vez o Pietro Bianchi foi alvo das reportagens da semana. Mais uma vez, ele está sendo reiteradas vezes divulgado como elemento-chave da Camargo Corrêa em 2 centenas de atos de corrupção. Vou repetir, para ser mais preciso, 208 obras que pagaram propina, que as planilhas foram apreendidas pela Polícia Federal
E, mais uma vez, uma reportagem coloca o senhor Pietro Bianchi como um dos maiores operadores de corrupção das empreiteiras nesse país. E, mais uma vez, o nosso requerimento, que pela terceira ou quarta vez nós apresentamos, não entrou em pauta. Eu gostaria de solicitar, presidente, com toda a tranquilidade que os trabalhos de hoje estão tendo aqui, e, se possível, na próxima reunião que viesse a apreciar requerimentos, que viesse a ser analisado, chamar o senhor Pietro Bianchi. Da mesma forma, eu queria propor, se fosse possível, que antes que o senhor Paulo Okamoto seja ouvido nesta CPI, o requerimento que eu fiz para que o Sérgio Fausto seja também ouvido, porque nós não podemos trabalhar com 2 pesos e 2 medidas. Se o instituto de um ex-presidente receber doações de uma empreiteira é algo que merece que esse responsável pelo instituto seja ouvido, a regra tem que ser para todos os institutos de todos os ex-presidentes que, porventura, estejam funcionando nesse país. Nós não podemos admitir que o Instituto Lula recebe 1/3 do que recebeu o Instituto FHC. No entanto, o responsável pelo Instituto Lula é chamado por essa CPI e o responsável pelo Instituto FHC não é chamado. A gente sabe que o governo mais corrupto da história do Brasil foi o governo FHC. A gente sabe que o partido mais corrupto da história do Brasil é o PSDB. A gente sabe que o Instituto FHC tem recebido, inclusive, verba da Para concluir. Porque nós vamos entrar num debate político aqui, tem deputados para falar. A gente sai do tema da inscrição aí. Seja a reivindicação, nós vamos levar em consideração o pedido de Vossa Excelência. Então, gostaria Agora não vamos fazer nenhum debate político aqui que não contribui para o bom funcionamento da CPI. Gostaria... Não, porque, inclusive eu tenho já escutei as reivindicações de evitado usar os argumentos que são tão reiterados aqui. Tem deputado nessa CPI que não se inscreve, que não seja para falar mal do ex-presidente Lula. Isso reiteradas vezes aqui, até quando não tem televisão, tem um deputado que se acha no direito de falar mal do presidente Lula. Nós estamos numa casa política e esse debate é natural, mas hoje conseguimos terminar aqui bem, em paz. Vamos eu gostaria de fazer essas 2 propostas, presidente. Queria fazer essas 2 propostas, falar pela liderança. Para que a gente pudesse apreciar o requerimento do senhor Pietro Bianchi e que quando o senhor Paulo Okamoto viesse ouvido, que a gente pudesse aprovar antes o Sérgio Fausto e ouvir os 2 aqui. Deputado Jorge Sola, no começo da minha fala, eu disse que não estava aqui nem para proteger e nem para perseguir. Disse de forma muito clara que a CPI tem um objeto que deve ser aprofundado. Então, enquanto relator, para deixar bem tranquila a minha posição, eu sou defensor que o presidente ou tesoureiro do Instituto, Fernando Henrique Cardoso, não tenha que vir aqui, como defendo também que não tenha que vir o Paulo Okamoto. Nós não estamos aqui investigando os institutos legítimos dos ex-presidentes da República que atuam e que arrecadam recursos. Então, da minha parte, enquanto relator, eu não vou trabalhar para aprovar um requerimento dessa ordem, que seria politizar a CPI e desvirtuar dos objetivos que ela busca. Em relação ao requerimento do senhor Pietro, é que nós convocamos aqui o presidente da empresa Odebrecht, quer dizer, acima do senhor Pietro, mas eu assumo o compromisso da Camargo Correia, mas assumo o compromisso de avaliar com o máximo de atenção o seu pleito e de buscar incorporá-lo na próxima reunião deliberativa que essa comissão vier ser realizada. Deputado Onyx Lorenzoni, em seguida, deputado Luiz Mendes. Eu estava inscrito primeiro. Presidente, eu sou o primeiro inscrito aí. Eu vou dar a palavra ao deputado Onyx por 3 minutos, em seguida, Vossa Excelência. Presidente Bruno, escreva, por favor, aí. Presidente, a Câmara vai, por todas as informações que tem, fazer um recesso branco, porque não votará até a semana próxima, quando inicia o recesso, a LDO. Essa é a informação da qual disponho. Se isso acontecer, presidente, nós temos uma questão que nós precisamos nos debruçar sobre ela. Durante o recesso
regulamentar, o prazo da nossa Comissão Parlamentar Comissão Parlamentar de Inquérito, ela não conta. Mas se nós tivermos o recesso branco, contará. Esse tempo do recesso branco contará como tempo de trabalho. Então, eu quero chamar a atenção de Vossa Excelência para fazer uma reflexão na próxima semana, aí com os vice-presidentes, com o relator, porque eu acredito que o volume de requerimentos aprovados por nós é muito grande. E eu queria propor que, pelo menos na segunda ou na terça, ou nos 2 dias de cada semana do recesso branco, nós pudéssemos usar, sejam nas subrelatorias, sejam na própria, no plenário da CPI, para que nós possamos avançar e não percamos esse tempo, que eu creio que é importante. Se nós programarmos segundas e terças, ou terças e quartas, nós teríamos condição de fazer, no mínimo, 2 audiências por semana, haveria ampla disponibilidade de salas aqui na CPI, faríamos um rodízio entre os membros da direção da CPI, o presidente, os vice-presidentes, os subrelatores, o relator, e nós, com tranquilidade, adiantaríamos aí uma boa parte desse requerimento que precisa ser... Deputado Onyx, um detalhe do deputado é importante. O prazo da CPI, em não tendo recesso, é agosto, presidente. Então, a colocação do deputado Onyx que a contagem que seria 9 de setembro é se houvesse recesso. Em não havendo recesso, o prazo final é agosto. Então, precisa tomar cuidado com essa conta aí. Eu queria que a assessoria pudesse subsidiar. Em não sendo contado o tempo do recesso, a CPI iria acabar no dia 9 de setembro. Contando o tempo do recesso, não havendo recesso, porque não votaremos a LDO, como assim está previsto e previamente anunciado, a CPI ela se encerra em 27 de agosto. Essa é a data. Senhor presidente, então nós temos que tomar várias providências. Essa é a minha preocupação. Só essa é a minha preocupação. Senhor presidente, vamos tomar deputado, só para deixar bem esclarecido aqui, eu estou programando uma cirurgia que farei ou no dia 18 ou no dia 21. E isso vai me tirar de circulação e programei no recesso exatamente para estar presente na CPI. Como eu já fiz, inclusive, uma biópsia e me ausentei numa semana aqui que foi objeto de natural de questionamento, mas eu quero aqui deixar bem claro, graças a Deus é tudo tranquilo, mas eu vou precisar do recesso para uma cirurgia e não para um passeio como gostaria. Ok. Deputado Aloysio Mendes, pela liderança do PRB, Vossa Excelência tem até 5 minutos. Rapidamente, primeiro eu queria solicitar a Vossa Excelência que a gente, nas próximas reuniões, nós temos uma lista que é assinada no início da sessão, por prioridade de pronunciamento, que a gente pudesse seguir essa relação, porque senão não há razão de se fazer essa lista, presidente. A gente chega cedo, se inscreve, que o senhor pudesse, nas próximas reuniões, seguir a lista de inscrição que a gente fez. Outra coisa, presidente, eu gostaria de saber se já está pautada uma reunião administrativa. Nós aprovamos vários requerimentos aqui hoje. Uma pauta para a gente poder priorizar o que seja mais importante nesse momento. Porque se a gente não fizer uma reunião para estabelecer uma prioridade nesses depoimentos, nesses requerimentos, nós vamos nos perder nisso. Eu quero saber se Vossa Excelência já programou uma reunião administrativa para a gente, dentro dos requerimentos aprovados, fazer uma prioridade para essas oitivas, que é importante que a gente tenha essa informação. Podemos realizar na semana que vem, eu me comprometo a marcar na semana que vem uma reunião para tratarmos das próximas agendas desta CPI, inclusive debatermos o que fazer nesses dias que a Câmara estará em recesso branco, para a gente poder traçar o cronograma e já poder anunciar para a imprensa e para a sociedade brasileira. Então nós teremos uma reunião administrativa semana que vem? Semana que vem. Antes do recesso. Faremos uma reunião na Secretaria da CPI com lugar e hora a definirmos. Deputado Isalci, pela liderança do PSDB. Senhor presidente, nós não podemos ficar aqui na CPI ouvindo coisas absurdas, sem lógica nenhuma. O que tem que ficar muito claro, o deputado que me antecedeu aqui, antes, pelo Partido dos Trabalhadores, disse que é inadmissível convocar aqui o seu Paulo Okamoto ou o Instituto Lula e não convocar o Instituto Fernando Henrique Cardoso. O que está se discutindo aqui não é questão de valores, quem fez palestra, quem não fez palestra, é a forma. O que está patente aqui
e quem, só para lembrar, porque tem, às vezes as pessoas esquecem, quem estão presos hoje são os presidentes, ex e atual tesoureiro do Partido dos Trabalhadores. João Vacari está preso. Delúbio Soares foi preso e está condenado. Então, quem disse que se instalou uma quadrilha na Petrobras não foi ninguém do PSDB. Quem disse isso foi o Ministério Público. Agora, as provas são contundentes. As delações que foram feitas, homologadas inclusive, provam isso. O PT realmente fez da Petrobras, utilizando de uma quadrilha para assaltar os cofres. E não adianta, o dinheiro já foi detectado, já estão nas contas no exterior, já estão as notas fiscais de consultoria do senhor Zé Dirceu, JD, do Instituto Lula, do Lula, Luiz Inácio Lula da Silva Empreendimentos e Publicidade, estão já comprovados. Não adianta dizer que antigamente engavetava tudo. Ora, se engavetava é porque não tinha provas. Se o PT realmente tinha tanta certeza, por que não apurou na época, colocou, instalou qualquer procedimento, como nós estamos fazendo agora? E o PSDB não é a maioria nessa casa, não. Então, a gente não pode ficar aqui ouvindo esse tipo de coisa, querendo jogar todo mundo na vala comum. Hoje, o PT é um partido diferenciado. É o partido realmente que usou o poder, a máquina, para assaltar a Petrobras e outros órgãos do governo. E isso está muito claro. Temos que chamar aqui, sim, Lula, Zé Dirceu, a presidente do Conselho de Administração da Petrobras durante anos e anos, de Minas e Energia, da Casa Civil, que foram responsáveis por tudo isso que está acontecendo no Brasil. Então, ficar querendo jogar todo mundo na vala comum, a gente não pode ficar ouvindo isso aqui da forma como colocado aqui, de uma forma irresponsável. Portanto, presidente, só quero lembrar, e precisamos de vez em quando lembrar, porque parece que as pessoas têm amnésia aqui nessa comissão. Quem está preso hoje comprovadamente com recibos de doações de campanha, doações ao partido, notas de empresas fantasmas, consultorias fantasmas que não foram apresentadas nenhum relatório, tudo isso, quem fez, e tem que vir aqui, alguns já foram presos e outros serão presos, então não adianta tentar aqui tampar o sol com a peneira. Na prática, nós já chegamos sim no rei e na rainha, eles foram responsáveis sim por ter feito isso que foi feito. Quem nomeou Paulo Roberto Costa, chamado de Paulinho, foi Luiz Inácio Lula da Silva. Quem nomeou Nestor Severó, quem nomeou Renato Duque, na prática, sabia e foi nomeado exatamente com essa finalidade, assaltar os cofres da Petrobras e jogar isso no projeto de poder. O que foi feito foi manter o projeto de poder, enganando a população, com muita mentira da energia, redução de energia, FIES, Pronatec. Tudo isso foi feito na campanha e depois foi feito exatamente o contrário. Então, quem foi ludibriado, quem foi enganado, e hoje a gente comprova isso, porque Lula disse claramente que faria o diabo para ganhar a eleição, e fez o diabo, e está sendo comprovado agora. Então não venha querer falar aqui que o governo Fernando Henrique foi o governo mais corrupto, porque não existe isso. Porque hoje, para falar do Fernando Henrique aqui, você tem que lavar a boca, porque realmente, diante da situação de hoje, está muito claro, senhor presidente, que realmente nunca na história desse país houve tanta corrupção como no governo PT. Agora, nós alertamos aqui recentemente, foi votado aqui o ajuste fiscal, que é aumento de imposto e tirando direito dos trabalhadores. Muito claro. Então, agora, depois de votado o ajuste fiscal, vem com uma medida provisória, né, mudando, protegendo aqueles que eventualmente poderiam ser demitidos, enquanto que o governo poderia ter feito um trabalho para não realmente tirar os empregos, como foi feito a reoneração da folha de pagamento, que nós alertamos que daria mais de 600 mil desempregados no Brasil.
e é o que vai acontecer, e agora o governo tenta de uma forma, retirando inclusive mais recursos públicos para a irresponsabilidade desse ajuste fiscal. Da mesma forma, está aí os jovens que acreditaram, que sonharam em fazer uma faculdade, fazer um curso técnico, que ficamos aqui anos e anos discutindo uma política para os jovens, aí vem simplesmente não paga o Pronatec, não paga o FIES, deixando as instituições com dificuldade, alunos que desistiram de fazer um curso superior exatamente por essa irresponsabilidade de jogar, valendo tudo, para manter este poder que está aí. Mas, felizmente, o povo brasileiro já acordou, está acompanhando, basta ver agora a questão da popularidade da presidente, que já dá para contar em 2 mãos do presidente Lula, e vai cair ainda mais, 9 ainda está muito. E aí o PT me falar em golpe, que o PSDB está fazendo golpe. Quantas vezes nós assistimos o PT nas ruas com o pedido de fora FHC? Quantas vezes foi feita mobilização nas ruas pedindo afastamento e agora é golpe? Então, senhor presidente, nós não podemos ficar aqui numa comissão de investigação, a CPI da Petrobras, uma coisa séria, ficar ouvindo essas acusações levianas contra realmente pessoas sérias, que realmente hoje, pelo menos, tem algumas pessoas que ainda são respeitadas no mundo político lá fora. E se tem alguém que hoje é respeitado lá fora, chama-se Fernando Henrique Cardoso. Portanto, não podemos aceitar essas falas aqui da forma como foi feito, senhor presidente. Muito obrigado. Deputado Silas Câmara. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um registro, senhor presidente, muito importante, queria a atenção de Vossa Excelência e dos deputados federais e das deputadas federais aqui presentes. Senhor presidente, me parece que a Petrobras ela não está entendendo, pelo menos na pessoa dos seus diretores, dos gerentes, o que está acontecendo nesse país através desta CPI que está investigando a Petrobras. Só para o senhor ter uma ideia, lá no estado do Amazonas, senhor presidente, eu fui procurado por algumas pessoas que me relataram que as licitações feitas pela Petrobras este ano, lá no estado do Amazonas, nenhuma teve homologação, senhor presidente. Todas foram para nível de diretoria, a diretoria não assina o contrato das empresas que ganharam e as gerências contratam, senhor presidente, em caráter de urgência, quem eles acham que tem que contratar. A revelia dos processos de licitação que a instituição fez e que, por conta do limite de decisão da gerência, vai para a diretoria e a diretoria acumula e não assina, e a gerência é obrigada a contratar quem eles imaginam que pode contratar para poder fazer o contrato que foi licitado por um preço muito abaixo do que, às vezes, até o contrato de emergência está sendo operado. Uma demonstração muito clara. Quando eu perguntei ao ex-ministro da CGU, senhor presidente, se isso era ou não era um sinal claro de um comportamento estranho, não foi porque eu queria imaginar alguma coisa. O fato é que não existe um comportamento correto da forma de que, quando a pessoa tem um processo concluído e que pode chamar uma empresa que venceu um processo licitatório, prorroga, empurra isso para frente e contrata extraordinariamente uma empresa que lhe convém ou que melhor lhe parece ser para prestar o serviço, senhor presidente. Eu sei que aqui deve ter a assessoria da Petrobras acompanhando essa CPI, eu faço questão de fazer esse registro, para que se tome providência, sob pena de a gente fazer um requerimento para poder ouvir essas pessoas e saber o que está acontecendo lá na ponta, senhor presidente. Eu queria registrar isso, acho que é importante, principalmente para o meu estado, o estado do Amazonas. Eu quero aqui não só concordar com Vossa Excelência e dizer que é inimaginável, diante do tamanho desse escândalo, que o Brasil vem acompanhando aí há mais de um ano, do que a nossa empresa, a Petrobras, digo nossa porque ela é do povo brasileiro, vem sofrendo e vem, acima de tudo, aí sangrando, e ainda está acontecendo aquilo que deu origem a todos esses problemas, que foi a forma de contratação
e, acima de tudo, o modo como essas empresas foram escolhidas e como tudo foi feito. Então, eu quero não só concordar com Vossa Excelência, sugerir a Vossa Excelência que apresente um requerimento de informação para que a gente possa aqui sabermos o que está acontecendo, não só no estado do Amazonas, mas também em outras contratações que com certeza estão sendo feitas em outras áreas da Petrobras no nosso país. Próximo inscrito, deputado Arnaldo Faria de Sá. Senhor presidente, eu já antecipei a minha preocupação e eu quero retornar, até porque a data que o senhor falou é menos ainda. 25. Entendeu? Então, na verdade, a minha preocupação é essa. Nós precisamos programar, se for mantida essa data sem recesso, nós já estamos nas fases finais de apresentar o relatório nosso, que somos subrrelatores. Então, eu queria chamar a atenção do Altineu, do André Moura, do Bruno Covas, que nosso prazo se torna menor do que o prazo do relator Luiz Sérgio. Então, o que eu queria que Vossa Excelência tivesse um cronograma confirmado que não vai ter recesso, nosso prazo é muito pequeno. Nós teremos pouco mais de um mês. Então, na verdade, precisamos ver qual vai ser o encaminhamento que Vossa Excelência vai dar, porque eu estou bastante preocupado. Queria, ao mesmo tempo, cumprimentar Vossa Excelência por ter dado a agilidade que foi dada na sessão de hoje, mas reitero a minha preocupação em relação à data final da CPI e os fatos precedentes anteriores. Eu quero dizer a Vossa Excelência que irei chamar o relator e os subrelatores para que a gente possa conversar na semana que vem. Irei, ao mesmo tempo, procurar entrar em contato com representantes do meu partido, PMDB, na Comissão Mista de Orçamento, para saber como é que anda lá a apreciação da LDO. Eu sei que o último dia para a apresentação de emendas é hoje, então, se pudesse haver um acordo para que a LDO pudesse ser votada na semana que vem, seria um grande avanço, porque aí teríamos mais alguns dias e poderíamos até estudar sobre o que vamos fazer após o recesso. E não havendo recesso, nós temos que traçar o nosso cronograma de trabalho para o recesso branco, porque o prazo estará contando. Ou então negociar o presidente da Câmara 15 dias a mais, para a gente poder manter o 9 de setembro. Para que ele possa prorrogar por mais uma vez a vigência da validade da nossa CPI. Eu irei cuidar nesse sentido. Deputado Altineu Cortes, Vossa Excelência fala pela liderança do PR e tem até 6 minutos. 6 minutos. Senhor presidente, eu vou tentar usar menos que os 6 minutos. Senhor presidente, como subrelator, nós ouvimos na nossa subrelatoria, se não me engano, 19 pessoas. E pedimos tivemos uma série de requerimentos aprovados, cópias de documentação, inclusive hoje aqui requerimentos importantes, lidos aqui pelo nosso relator, deputado Luiz Sérgio, pedindo cópias também de processos que essas empresas e consórcios nos fornecessem, irão nos fornecer, para que possamos comparar com o que já temos, para exatamente dar continuidade ao relatório que nós estamos apresentando. Mas eu gostaria de pedir a Vossa Excelência de combinar, obviamente, a gente sabe que a CPI tem essas datas aí limitadas, mas eu estou disposto a trabalhar aí na segunda-feira, na sexta-feira, se for o caso, e até no recesso, mas no recesso eu acho que outros companheiros vão estar viajando, eu também vou tirar uma semana para viajar, se não seria possível também trabalhar no recesso, para ouvir outras pessoas que já foram aprovados. Nós temos aqui a aprovação daquele pessoal lá de Curitiba, né, da área da questão financeira, o gerente do Banco do Brasil, que operou mais de R$1 bilhão, foi denunciado pela senhora Nelma Kodama, o senhor Rinaldo Gonçalves, os doleiros, Raul Só, o operador desse sistema da Nelma Kodama, o Lucas Pace, o Carlos Augusto, da Tove Corretora, uma laranja citada lá também, a Maria Lúcia Ramires, que era usada como laranja pelo doleiro Raul Só. Pra vocês terem uma ideia, esse doleiro pagou, ele foi preso e pagou de fiança, mais de, se não me engano, R$2,5 milhões
de fiança e está aprovada a vinda dele aqui. Dentre outros também, Rodrigo Sor, Rafael Sor, outros donos de corretora, o Fernando Heller, Marco Antônio Stefano, enfim, o doleiro Paulo Pires Almeida, Marcos Ernesto Malaton, doleiros aí famosos que estão aprovados por essa CPI, que eu acho que é fundamental que a gente possa marcar esses depoimentos na nossa subrelatoria, senhor presidente. O meu questionamento aqui, na realidade, é que nós possamos arrumar uma data e possamos ouvir essas pessoas aí o mais breve possível, como o senhor determinou e nós ouvimos as outras 19 pessoas. Nós ainda aprovamos aqui pessoas ligadas ao processo do Grupo Chaim, e que eu acho que essa CPI precisa se aprofundar nisso. Eu fui vítima de uma matéria nesse final de semana que eu não concordei, respeito muito a imprensa, citando como se eu tivesse feito requerimentos aqui, atendendo a algum tipo de pedido sobre o Grupo Chaim. Eu trabalho com independência aqui nessa CPI. Eu não atendo pedido de ninguém, e nem de nenhum partido. Nem o meu próprio partido me pediu que deixasse de fazer isso ou aquilo. Quem acompanha a minha conduta aqui, eu trabalho aqui numa linha reta. Eu não atendi nenhum tipo de pedido, e quando um jornal cita uma questão como essa, acho até que todos têm direito de pensar o que querem, mas aí que eu fico, ainda assim, então agora realmente que eu quero me aprofundar nesse caso do Grupo Chaim. Existem, inclusive, requerimentos que estão apresentados aí, que eu acho que numa próxima deliberativa podem vir à pauta. E ainda registrar que na semana passada nós ouvimos aqui o senhor Auro Goretzweig, que fez denúncias gravíssimas da área petroquímica da Petrobras. Que a área da petroquímica da Petrobras, que hoje tem aí na Braskem um monopólio petroquímico, um país continental como o Brasil, ter na mão de uma empresa o setor petroquímico é um verdadeiro absurdo. E a Petrobras trabalhou nesse sentido. Adquiria e tirava da frente quem era de interesse e depois fazia os acordos com a Braskem. O seu Auro Goretzweig esteve aqui, prestou depoimento, deixou documentos importantes, dos quais eu já estou começando a ler, e nós aprovamos hoje aqui a acariação do senhor Davi Pfeffer com o senhor Caio Goretzweig e o senhor Daniel Pfeffer com o senhor Auro Goretzweig. O senhor Davi e o senhor Daniel, nós precisamos marcar a vinda deles aqui com urgência. Eles são donos do Grupo Suzano e foi feita uma operação e a Petrobras pagou 4,1 bilhões de reais para comprar o Grupo Suzano, quando na Bolsa de Valores de São Paulo valia 1 bilhão e 200. Isso é um escândalo. O seu Auro Goretzweig denunciou isso aqui. Então nós precisamos trazer essas pessoas, fazer a cariação dessas pessoas. E o senhor Auro disse que quem comandava era o senhor Paulo Roberto Costa. Então, se o senhor Paulo Roberto Costa comandava a construção de refinarias, comandava, através lá com o senhor Renato Duque lá, a questão de sondas, de diversas contratações bilionárias, por que a área petroquímica tem que ficar intocável? No dia que o senhor Marcelo Odebrecht foi preso, as ações da Braskem caíram quase 15%. E caíram quase 15% porque todo mundo que trabalha nesse mercado e que conhece o Brasil sabe que a área petroquímica é um absurdo, esse monopólio da Braskem que foi construído. Então, dentre todos esses nomes que nós citamos aqui, senhor presidente, eu quero pedir ao senhor de conversar isso com o senhor, ver se a gente acha com o Manuel que existe um problema de datas aqui, inclusive de plenários, a gente possa ouvir 4, 5 pessoas no mesmo dia, começando cedo, como fizemos da outra vez. Tenho certeza que em próximas 2, 3 semanas a gente pode matar aqui, resolver, né? Matar a questão de ouvi-los aqui, né? Eliminar também não, nem eliminar nem matar. Marcar aqui a vinda
cumprir aqui com essa agenda que a CPI se propôs. Não estou dizendo que eu quero matar, quero eliminar, pelo amor de Deus. Tá bom, senhor presidente. Seriam essas minhas considerações e parabéns ao senhor pela condução dessa sessão deliberativa. Parabéns ao relator Luiz César e aos demais deputados por esse entendimento aqui hoje. Obrigado. Nós podemos, ao final, pedir para prender alguém. Matar, nós não podemos matar ninguém, deputado Altineu. Deputada Lisiane Gama, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, eu queria... Foi forte, amigo. Inicialmente fazer um registro, eu acho que nós tivemos uma manhã muito produtiva, presidente. Eu inicialmente estava preocupada por conta da ordem do dia, inclusive já na previsão de que a gente não aprovaria nada aqui, né? Mas eu acho que a decisão de dar continuidade, mesmo com a ordem do dia no quesito debates, foi importante, que agilizou e aprovamos esses requerimentos aqui nesta manhã. E queria fazer um destaque especial na aprovação da convocação do doutor Luiz Eduardo Cardoso, que, aliás, esse é um requerimento que nós já apresentamos há algum tempo atrás. Nós estamos vivendo agora, nesse momento, um certo debate sobre essa temática, por conta de uma possível pressão aí em torno das ações da Polícia Federal, mas que o objeto que trouxe essa convocação de hoje foi um objeto que veio, na verdade, lá atrás, quando daquele encontro, não é, muito nebuloso do ministro com os dois advogados de empresas, o TC e mais outras que estão no âmbito da investigação da Operação Lava Jato. Mas também quero trazer a minha preocupação referente ao tempo, até mesmo, porque eu não sei se Vossa Excelência pode nos dar essa informação, do ponto de vista de prazo, se teremos novas prorrogações, nós poderemos aí ficar até o final do mandato, pelo menos é o que eu tenho de informações regimentais, considerando as novas e mais novas prorrogações, vai aí depender da disposição da presidência da Casa e, naturalmente, também do plenário. Mas nós temos prazos a cumprir. E, nesse sentido, nós temos, por exemplo, hoje, com as aprovações de hoje, eu acho que já mais de 200 requerimentos aprovados. Alguns deles extremamente importantes, como, por exemplo, do Paulo Okamoto. Dizer aqui, por exemplo, que nós não podemos ouvir o Instituto Lula, e também não podemos ouvir o Instituto FHC, eu acho que isso é uma conversa muito superficial. Nós precisamos, sim, apurar a investigação em torno das denúncias. Nós temos, por exemplo, aqui, na aprovação do Paulo Okamoto, a denúncia de 3 milhões de reais que foram doados pela Camargo Corrêa, que é empresa que está sendo investigada pela Operação Lava Jato. Ou seja, nós, de fato, precisamos fazer a investigação necessária. Se nós considerarmos e priorizarmos esses nomes que estão nesse topo da investigação, eu acho que nós daremos aí uma respirada, como nós temos dado em nível de CPI, mas com esses nomes mais emblemáticos. Porque, às vezes, a gente perde muito tempo com 3, 4 convocações, passa 7, 8 horas, não é, que ouvindo alguns depoimentos, e que eu acho que a gente poderia estar priorizando esses nomes aqui, que são nomes destacados, que nos dariam, naturalmente, muitos elementos na investigação que nós estamos em curso aqui na CPI. Mas também quero, mais uma vez, trazer os meus cumprimentos à Vossa Excelência. Eu acho que nós, considerando todas as dificuldades, né, liminares, habeas corpus, outras decisões que nós temos recebido aqui na CPI, mas nós temos dado e andado no nível, no meu entendimento, importante, né, considerando a pauta que tem sido colocada nas últimas semanas aqui na CPI. Nós precisamos manter esse nível e manteremos a partir do agendamento dessas convocações já aprovadas. Muito obrigada. Sem dúvida, doutora Lisiane, vamos cuidar para que o nosso trabalho não seja prejudicado por causa da exiguidade do tempo. Vamos, se necessário for, novamente encaminhar um pedido ao presidente da Casa para que essa prorrogação do prazo já possa ser analisada. Precisamos só sentarmos na semana que vem para podermos encontrarmos aí uma solução sobre não só o cronograma, mas também sobre o tempo que nós vamos ter para tratarmos deste assunto envolvendo a Petrobras. Deputado Brito, tem a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu não vou aqui falar nem de escândalos da era FHC, e nem dos escândalos recentes, muito menos daquelas pessoas do PSDB, dos políticos e lideranças do PSDB que estão envolvidos na Lava Jato e que é de domínio público. Infelizmente, grande parte daquilo que foi jogado para debaixo do tapete, foi engavetado. Não vou falar sobre golpe, porque eles estão passando a semana toda querendo explicar as falas
da convenção e muito menos vou falar sobre o projeto entreguista que está hoje tramitando no Senado Federal. Eu entendo que o deputado que é líder do PSDB e que falou como líder do PSDB tem como uma das suas práticas políticas a provocação. E nesse sentido, inclusive, eu reputo como infeliz a própria fala do meu companheiro Jorge Sola. Mas, infelizmente, o deputado que me antecedeu do PSDB, ele confunde fatos com um desejo pessoal que ele vem expressando de maneira renitente aqui na CPI, no sentido de querer incriminar Lula e Dilma. E eu não vou falar sobre isso. O que eu queria falar, presidente, é exatamente... Imagine se Vossa Excelência fosse falar, né? Eu gostaria que o senhor... eu queria falar, presidente, primeiro do momento importante que nós tivemos hoje. Eu fui uma das pessoas que critiquei a seletividade de determinados requerimentos que nós votamos aqui em vários momentos, e hoje nós tivemos um avanço fundamental sobre isso, porque nós estamos aqui não para tumultuar, não para transformar isso aqui num palanque político, como muitos estão fazendo, mas, sobretudo, para que possa haver uma investigação, e que seja uma investigação séria. Nesse sentido, eu quero ficar com o relator. Eu acho que o relator deu uma lição aqui, inclusive, diante das provocações que foram feitas, de mostrar que esse debate é um debate sério. Vossa Excelência tem conduzido bem a investigação nesse processo, e acredito que nós, nesse último mês que vamos ter de CPI, num esforço comum entre todos os membros, num esforço também relacionado aos próprios relatores que já estão fazendo o trabalho, estava conversando agora há pouco com o deputado Altineu Cortes, nós vamos dar a resposta que a sociedade quer nesse momento, com equilíbrio, sem prejulgamentos, mas levando em consideração os fatos concretos que saíram ao longo dos depoimentos aqui na CPI. E, de fato, a gente possa ter um grande resultado que dê a credibilidade necessária a essa CPI. Então, eu queria falar da minha satisfação pelo dia de hoje, dos requerimentos que foram aprovados de maneira conjunta, e aí levando em consideração aí todos os requerentes de vários partidos, e também pelos requerimentos que foram aprovados de minha autoria, que são importantes também, sobretudo, para que a gente possa esclarecer algumas ações que estão nebulosas, sobretudo da parte dos agentes e delegados da Polícia Federal. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. O próximo inscrito, deputado Carlos Andrade. Deputado Celso Pancelli, então, tem a palavra, que também está inscrito. Presidente, primeiro, parabenizar. Eu ontem tive a oportunidade de acompanhar o seu esforço junto com os vice-presidentes, o relator, os subrelatores, para construir essa pauta comum, já que essa reunião não estava prevista e ela ocorreu em função do habeas corpus, do Barusco. Então, vamos dizer assim, há males que vêm para o bem, né? Nós acabamos construindo uma pauta muito boa, de consenso, e provando que aqui não há blindagem. A CPI, ela, no caminho dela, ela vai concluindo o próximo passo. E a cada conclusão, o próximo passo, vai se descobrindo novamente o que tem que ser feito. E nós, então, chegamos nesses mais de 70 requerimentos aprovados, mostrando aí, aqui nós temos pessoas aprovadas que serão ouvidas aqui de todos os tipos de envolvimento, né? Então, não há uma blindagem, há um trabalho sério da CPI, conduzida pelo Hugo Mota, o nosso presidente, e que ontem trabalhou muito para construir essa pauta de consenso. Parabéns, então, ao presidente. Por fim, eu quero dizer, presidente, que na quarta-feira, ontem, terça-feira, nós tivemos uma reunião no Ministério da Indústria e Comércio, no MDIC, com o ministro, tratando dos impactos da questão da Lava Jato na vida real. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, na semana passada, ocorreram em torno de 3 mil demissões de metalúrgicos da área naval, atingindo fortemente a economia do estado. E nós tínhamos nessa reunião representantes
de indústria naval, da Firjan, das centrais sindicais de todo o Brasil, conversando com o ministro de que o governo tem que tomar iniciativas no sentido de destravar a economia, destravar o setor naval. Inclusive, estávamos conversando sobre a questão da Sete Brasil, porque a paralisação da Sete Brasil, de fato, tem causas drásticas em diversos estados na questão de geração de emprego, geração de renda, e que impacta muito a Bahia, o Rio Grande do Sul, o Espírito Santo, o meu estado, o Rio de Janeiro. E uma das conversas que tivemos lá, presidente, foi sobre a questão de mudanças na lei de leniência das empresas. Aprimorar a lei de leniências para que o governo, a Procuradoria-Geral, possa assinar os acordos de leniência, as empresas possam voltar a atuar no mercado, garantindo, assim, o emprego dos seus trabalhadores e retomando esses empregos que foram desfeitos. Conversamos também sobre a necessidade dos bancos públicos, o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, voltar a financiar a produção para que o país possa sair dessa paralisia econômica que se encontra. Por isso, dizer, presidente, que a gente não trabalha só aqui fazendo investigação. É um trabalho fundamental, necessário para o Brasil, necessário para o funcionamento do Estado brasileiro, mas também a gente trabalha em outras frentes, em outros flancos, né, querendo a retomada da economia do país, a retomada do funcionamento desse país e principalmente do setor naval e setor de petróleo. Então, presidente, parabéns pela votação de hoje, pelo grande acordo que foi feito hoje, e na quarta-feira nós teremos uma nova reunião com o Ministério da Indústria e Comércio para tratar dos reflexos da Operação Lava Jato na vida real, na geração de emprego e na movimentação da economia. Agradeço a Vossa Excelência as palavras, Vossa Excelência que chega nessa casa para o seu primeiro mandato, mas traz uma bagagem muito grande pelos relevantes serviços prestados, principalmente à educação do Estado do Rio de Janeiro, e tem contribuído de forma significativa para os nossos trabalhos aqui. Quero dizer, deputado Celso, que a nossa atitude à frente da presidência, ela nada mais é do que um compromisso com a sociedade brasileira, que tem visto a imparcialidade, tem visto, acima de tudo, a responsabilidade que temos tido para com os assuntos que são importantes para a investigação. A CPI ela tem seguido o seu rito, ela não tem tratado de forma diferenciada a nenhum dos envolvidos, a grande maioria, por que não dizer a totalidade, das pessoas que estão envolvidas no escândalo de corrupção envolvendo a Petrobras, a CPI tem convocado, tem procurado ouvir, tem procurado dar a sua contribuição para que a investigação possa correr no seu rito normal. E vamos continuar justamente neste sentido, em respeito ao povo brasileiro que espera de nós um resultado positivo ao final, com a punição desses eventuais culpados que desviaram recursos e prejudicaram a Petrobras. Agradeço a Vossa Excelência. Deputado Carlos Andrade com a palavra. Senhor presidente, muito obrigado. Quero cumprimentá-lo e cumprimentar todos os pares que estão aqui nesta manhã, ou que estiveram por aqui, e falar dessa manhã que ela foi muito produtiva. Ela foi produtiva, foi apresentado um número de requerimentos, né, e onde foram priorizados alguns. E eu observo que os trabalhos desta comissão têm começado a encaminhar num direcionamento sob a sua condução, onde tem feito com maestria. Diria com maestria, porque todas as vezes que ela começa a tomar um direcionamento para uma causa política, para qualquer dos lados, o senhor tem colocado no trilho com muita sabedoria e maestria. Parabenizá-lo por isso. E por isso, esse resultado tem sido extraordinário para nós, para a condução dos trabalhos e para quem acompanha o trabalho, para a sociedade brasileira que acompanha e que quer um resultado e espera um resultado dessas pessoas que aqui estão, para produzirmos esse trabalho. Dizer que vejo esse resultado que nós estamos produzindo aqui, esta manhã, é o reflexo do que nós fizemos e esperamos que o resultado desse processo, né, é que as pessoas que cometeram esses delitos, elas verdadeiramente tenham as punições que lhes são cabíveis e que possamos atribuir
não nós, mas a Justiça possa atribuí-los e fazê-lo o que é justo e o que a sociedade está esperando como resultado. E a coerência dessa comissão, que é conduzida por Vossa Excelência, tem demonstrado isso com muita clareza para nós, que aqui fazemos parte desse grupo de trabalho, e para a sociedade brasileira. Meus parabéns, presidente. Agradeço a Vossa Excelência, deputado Carlos Andrade. Vossa Excelência é o último inscrito. Gostaria de aqui agradecer a presença dos parlamentares. Acredito que conseguimos cumprir a nossa meta do dia de apreciar uma quantidade importante de requerimentos que são essenciais para que a investigação possa seguir. E a partir de agora vamos elaborar o nosso cronograma e com certeza continuarmos esse trabalho dedicado para que a nossa CPI possa realmente cada vez mais ser sinônimo da vontade do povo brasileiro. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião.